Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Mais uma noite aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecendo a oportunidade. E antes de começarmos o Evangelho, temos alguns lembretes. Em setembro, no próximo dia 3, nós vamos ter aqui a visita, o encontro com o nosso irmão Tadeu, lá de Araxá, de Sacramento, de Araxá, que tem uma casa lá, um trabalho muito maravilhoso. Ele é conhecido como o médium do abraço. Inclusive, aqui na casa nós realizamos 4 caravanas por ano. Inclusive, agora na quinta-feira nós iremos na segunda desse ano. E é uma caravana maravilhosa, é uma viagem. Para quem não foi ainda, fica aqui o convite. Onde nós passamos por lugares maravilhosos, onde a gente adquire conhecimento, renova o nosso espírito, a nossa alma, recarrega as nossas energias para quando voltarmos, usarmos aqui no nosso dia a dia. Então fica aqui o convite para quem não foi ainda. Temos as informações ali no banner lá na frente, é só entrar em contato. Então agora vamos tranquilizar a nossa mente, sentar confortavelmente, esquecer todas as nossas preocupações, sentir a energia envolvendo que a espiritualidade preparou para nos receber aqui hoje com muito carinho, com muito amor. Jesus, que nos envolve, nos abraça. E em agradecimento, vamos fazer a prece cantada do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
Boa noite também para os nossos irmãos que estão acompanhando através da página do Facebook. Coloquem as suas águas para fluidificar. Bem, há 15 dias atrás, o Sr. Celso nos trouxe o tema muito importante, sobre o serviço. E a semana passada, a Flavinha também nos trouxe a importância do servir, trazendo a história de Marta e Maria junto a Jesus. E hoje a espiritualidade nos sugere, continuando na questão do servir, o tema, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo nos traz valorosas informações, onde Mamon é uma palavra que vem do aramaico. Está associada à riqueza, a dinheiro. E Jesus, ele vem nos esclarecer como nós devemos utilizar a riqueza, o dinheiro, desde que nos traz no sentido de submissão, né, de obrigação. Mas o que ele nos orienta? Que nós não devemos ser escravos do dinheiro. Ele não condena, né, a riqueza, ele não condena o dinheiro. Que nós devemos não ser escravos do dinheiro, né, e eles nos servir. E na questão 883 do Livro dos Espíritos, é natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Então, aqui nessa questão, ele traz justamente isso, né? O quanto as pessoas, muitos, se tornam escravos do dinheiro, não utilizando como Jesus vem nos apresentar a forma correta de utilizar essa ferramenta. E o egoísmo é a maior chaga da humanidade, né? O egoísmo e o orgulho. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. E o Espiritismo lhe vem, através de Allan Kardec, ensinar que a riqueza bem aplicada pode ser um instrumento de progresso, e que a sua existência não seria um mal em si, pois se fosse Deus, não teria permitido na Terra. Então, aqui está dizendo que a riqueza, né, ela faz parte do progresso, né, que Deus permite como uma ferramenta. E, na verdade, a riqueza ela não é nem má e nem ruim. Depende muito da utilidade que o homem faz para um benefício ou para um malefício. E no item 9 desse capítulo, que intitula A Verdadeira Propriedade, Pascal ele traz: o homem não possui seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que ele deixa ao partir. Goza durante sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-lo, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. Então, eu vou convidar agora, vamos imaginar, vamos fazer um inventário. No nosso pensamento, vamos fazer uma reflexão. Nesse inventário, qual a sua mais valiosa propriedade no pensamento? O que você acha que é a valiosa propriedade? Você pode levar ao desencarnar? Então, guarde essa informação. O que é, então, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, quando ele diz aqui na questão de que tudo é usufruto, né? Então, ele está dizendo que toda a questão material é usufruto. E o que nós levamos é as questões da alma. Pensando na questão material, se você tem uma empresa,
A empresa é algo que você usa como sobrevivência. É algo que você vai levar ao desencarnar? Não. As questões sociais, do convívio sociais, é uma coisa que você vai levar ao desencarnar? Não. Se a gente parar para analisar, não. A nossa saúde, nós vamos levar? Não. As questões físicas, nenhuma. Então, ele quer dizer o quê? Que tudo que se destina ao corpo, nada que se destina ao corpo, e tudo que se refere ao uso da alma, que é a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, que nós vamos levar ao desencarnarmos. E aí vem a pergunta, O que estamos fazendo para desenvolver a inteligência e adquirir o conhecimento? O que será que nós estamos fazendo para adquirir? E qual que é a obrigação básica para isso, para adquirir esse conhecimento? É a leitura, É o estudo. Através da leitura, do estudo, a gente vai o quê? Adquirir conhecimento. Então, como ele disse lá, nós vamos levar conhecimento, as qualidades morais. É porque a gente está preocupado em quê? Em ganhar dinheiro. A gente não está preocupado na questão moral, as qualidades morais. E esse conhecimento adquirido, ele vai mais do lado de lá ou do lado de cá? Então, uma questão para a gente analisar. O que será que eu estou fazendo com os meus bens materiais hoje? O que será que eu estou fazendo, o que eu estou usufruindo hoje? E o que nós estamos fazendo, o Pascoal, ele continua nesse item, nos trazendo aqui. O que nós estamos fazendo para preparar a bagagem para o plano espiritual? Dele depende estar mais rico ou a partir do que ao chegar neste mundo? Porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Então, imagine, nós vamos viajar para algum lugar, para o exterior. Então, nós estamos arrumando as nossas malas e a gente tem que levar o que nós vamos utilizar. No plano espiritual é a mesma coisa. O que nós adquirimos aqui? O que nós vamos levar para lá? A moeda é diferente, Nós vamos chegar lá e nós vamos ser reconhecidos como, o que você adquiriu? Carro, casa, posições, o que você adquiriu? Não é essa questão que vai validar, ao lugar que você vai ficar ao desencarnar, Então, olha aqui, quando a gente... Opa, desculpa. Então, muitas vezes a gente vai arrumar a mala para ir para algum lugar, a gente acaba colocando tanta coisa, sem inutilidade, a gente leva e só está carregando o peso, na verdade, Então, o que nós temos que levar em conta é a questão do conhecimento, o que a gente está aprendendo, o que a gente está buscando para isso. Mas, muitas pessoas acham que, para ter um lugar no céu, eu tenho que pagar caro para isso. Porque quando você vai para algum hotel, que você vai viajar, quanto mais caro você pagar, mais você vai ter um lugar melhor, 5 estrelas. Então, é a mesma coisa a gente. O que será que a gente está agregando ao nosso espírito em relação às virtudes, que é isso que nós temos que adquirir, o trabalho no bem. Será que nós estamos colocando dentro da nossa mala essas questões? E aí no livro de Emmanuel, no livro da Esperança, ele nos diz: um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessites se terá confiscada. Entretanto, as leis divinas determinam recolhas, com avultados juros de alegria. Tudo que destes do que és, tudo que fazes, tudo que sabes e do que tens, em socorro dos outros,
transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Então, nós devemos o quê? Nós devemos a Deus prestação de contas. Nós temos que prestar toda a nossa trajetória aqui, nós temos que prestar contas com Deus. Agora, nós só doamos aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivemos. Né? Até uma simples informação que nós fazemos, né? Doamos essa informação para uma pessoa, para ela vai ser de muita importância. Em simples gestos, né? E no item 10, o espírito protetor vem trazendo: os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertencem tampouco ao homem como propriedade individual, que Deus frequentemente frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-las com os melhores títulos. Direis talvez que isso se compreende em relação à fortuna hereditária, mas não aquela que o homem adquiriu pelo seu trabalho. Não há dúvida que, se há uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não prejudicou a ninguém. Então, a gente já viu, vocês já costumaram ver em algumas reportagens, em alguns anúncios de emprego, onde o empresário ele oferta um emprego no campo, né, por um salário baixo. E as pessoas, por certa necessidade, ela acaba indo. Chegando lá, o salário não é bem pouco, mas ele acaba trocando por um prato de comida e por um quarto, né, de vida subhumana. Então, chega no final do mês, quando ele vai ver o que ele tem para receber, ele está devendo para o patrão. Porque o prato de comida e aquele quarto que ele está morando sai mais caro, né, do que o salário. Então, fica o patrão, no caso, ele está abusando, né, do funcionário, e significa o quê? É uma propriedade ilegítima. Ele está enriquecendo, né, às custas da necessidade da pessoa. Né? Então, se denomina uma propriedade ilegítima. Quer dizer, que ele não está ajudando a ele está sendo egoísta, né? Só está pensando em si. Está enriquecendo, né, abusando, né, da necessidade do outro. E Emmanuel, no livro da Esperança, ele diz: Deus que nos auxilia sempre, nos permite possuir, para que aprendamos também a auxiliar. Então, Deus nos auxilia, mas também nós devemos ajudar. E agora, como a gente viu, né, a questão dessa propriedade legítima, vamos refazer o nosso inventário, né? Essas informações que a gente viu até agora. O que será que eu vou levar ao desencarnar? Né? Então, tem tantas coisas, riquezas que a gente tem, e a gente às vezes nem percebe. A gente nem tem ideia, a gente nem agradece. Né? Qual que é essa riqueza? O ar que nós respiramos, o sol que nos ilumina, a água, né, os nossos 5 sentidos, a capacidade que nós temos de nos locomover, o nosso tempo e a bênção da vida. Então, são tantas riquezas que nós temos, que nós não damos conta o quanto nós somos agraciados por isso. Né? Então, a gente tem que parar um pouquinho, analisar o que será que realmente eu estou fazendo da minha vida.
quais realmente são as minhas escolhas? Desde que eu tenho que prestar conta com Deus de tudo que eu tenho aqui. De tudo. Né? Nessa convivência que eu tenho com a minha família, né? Que também estamos aqui nesse usufruto dos bens materiais. Né? Até que ponto nós estamos sendo apegados a certas coisas? Né? Será que nós estamos parando para analisar e fazer o exercício do desprendimento de tudo isso? Tem até uma história, né, de um homem muito rico mesmo, e ele queria mostrar para o filho, né, o valor da sua riqueza. Então ele disse ao filho, marcou uma viagem para ele ficar uma semana na casa de uma família muito pobre, no campo. E assim o filho foi. Ficou lá uma semana. Quando o filho voltou, o pai, né, todo ansioso, perguntou, e aí, meu filho, você aprendeu? O que você aprendeu lá? Ah, aprendi, papai. Sabe o que eu aprendi? Que nós temos um cachorro e lá eles têm 4 cachorros. Eu aprendi também que aqui nós compramos comida e lá eles plantam. Outra coisa que eu aprendi também, que na nossa varanda tem 4 lâmpadas e a dele tem um horizonte. E o que mais, filho? O que eu aprendi, papai? Eu aprendi que aqui nós vivemos numa casa de muros altos e lá os amigos que os protegem. Eu aprendi também, papai, que aqui nós somos servidos e lá eles servem. E o pai ficou espantado, né, com esse retorno do filho. E aí o filho disse, olha, papai, realmente eu tenho que agradecer o que eu aprendi, o quanto nós somos pobres. Então o pai estava esperando uma outra resposta, né? E aí, dentro dessa história, o que será que Deus está esperando de nós? Né? O que será que Deus está esperando de nós nessa questão do usufruto das coisas materiais? E no item 11, que traz o emprego da fortuna, né? Mas qual é, então, o melhor emprego da fortuna? Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros. A solução desse problema, pois nelas está o segredo da boa aplicação das riquezas. Então, o segredo o que é? É a prática da caridade. Como também existe, não poucos, né? Os empresários que têm a empresa, e eles fazem de tudo para ajudar o funcionário. Ficam até com a sala aberta, conversam, dão conselhos, incentivam, né, para que a pessoa estude, para que a pessoa cresça. Então, ele está usando da propriedade legítima da riqueza como um progresso, né, como um progresso para ajudar o outro. Então, essa é a verdadeira propriedade. Ele está usando da forma correta a riqueza. Né? Então, ele está ajudando o funcionário, né? Ele não está sendo egoísta. Né? Essa é a verdade. Difunde ao teu redor, com abastança ao amor do trabalho, o amor do próximo, o amor de Deus. Põe a tua riqueza sobre a base segura e que te garantirá grandes lucros a das boas obras. Então, que nós possamos fazer boas obras, né? Daquilo que nós temos como utilitários. Porque as pessoas, elas estão preocupadas em adquirir bens. Tem família, tem pai de família, mãe, que tem 2, 3 empregos. Está preocupada em aumentar o quê? O patrimônio material, né? Ter 1, 2, 3 imóveis, 3 carros, adquirir bens materiais. Mas ele não tem tempo
para conversar com o filho, para conversar com a família, para trazer o filho numa evangelização. Então as pessoas estão vivendo no automático, né? Eu quero o quê? O corpo perfeito. Eu quero a minha aparência perfeita. Mas e o meu interior? O que está dizendo a lição aqui? O meu aprimoramento moral. Será que eu estou preocupado com isso? Será que eu estou preocupado em preencher, né, a minha bagagem para o meu histórico do espírito, desde que ele tenha uma memória? O que será que eu vou colocar na minha mochila ao desencarnar? Eu estou preocupado em levar. Será que eu vou levar carro? Será que eu vou levar casa? Né? A beneficência é apenas um dos modos de empregar a fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e dá asilo ao abandono. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é de prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pela possibilidade de proporcionarem trabalho de toda espécie. Então, aqui está dizendo que é a prática da caridade, né? Que tudo que nós usamos aqui é temporário. Uma hora está conosco, amanhã não está mais, né? Tudo é temporário. Chico Xavier, né? Tanto Chico Xavier como Madre Teresa de Calcutá, eles estiveram aqui, mas quais foram os bens que eles adquiriram? Eles adquiriram imóveis, eles adquiriram casas, eles adquiriram, tinham a conta no banco com um valor altíssimo? Não. Os bens que eles adquiriram foi o quê? A caridade, a benevolência, a paciência, todas as virtudes, né? E principalmente a fidelidade com Cristo. Essa é a maior fortuna, que através deles nos dá o exemplo de como nós devemos administrar a nossa vida. Desprendimento dos bens materiais. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há uma distância igual a que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade. Santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Como é difícil, né? A gente administrar a nossa vida, a gente poder administrar os nossos bens, em todos os sentidos, né? Ainda mais nós que temos nossos filhos, que nós temos que ensinar as coisas, né? Passar todas as orientações. E como às vezes a gente é apegado às coisas, né? Apegado, além dos bens materiais, é apegados em sentimentos, de posse, né? São apegados em comportamentos, apegados em títulos, apegados em poder. Que toda a encarnação, ela vem como? Nós viemos para reparar, né, os nossos vícios, né, os nossos comportamentos. Então, que a gente possa, cada vez mais,
começar a fazer o exercício dos desprendimentos. Às vezes a gente quer doar alguma coisa, mas essa coisa eu tenho uma estima muito grande. Mas doe mesmo assim. Né? É um exercício do desprendimento. Às vezes você vai ficar com aquele pensamento, mas vai me fazer falta. Não, Deus sabe de todas as coisas. Temos que confiar em Deus, temos que acreditar em Deus. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ter essa certeza de que nós somos amparados, mas que nós não somos apegados às coisas. Não só na questão material, mas também na questão sentimental. E que tudo que acontece conosco é para nos testar, né? Que a gente possa cada vez mais começar a exercitar esse desprendimento. A gente fica até apegado, é meu filho, é o meu marido, é minha esposa, é meu carro. Momentaneamente, instantaneamente, temporariamente. Tudo é para nos, como aprendizado, né? Tudo vem para nos dar como aprendizado. E que a gente possa, né, através do nosso livre arbítrio, ter as melhores escolhas e saber o que nós vamos colocar em nossa mala ao desencarnar. O que realmente é as questões morais, as questões das virtudes e da prática da caridade. Então, vamos encerrando o nosso evangelho, agradecendo as vibrações, a paciência, agradecendo por mais essa oportunidade, que nós possamos levar essa reflexão para casa e continuar buscando o conhecimento, porque o conhecimento, ele elucida a nossa consciência. Ele aprimora a nossa moral. Que Jesus possa estar conosco sempre. E assim, vamos dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus, vocês possam sair em silêncio, na companhia de Jesus. Muito obrigada e boa noite.